Boa tarde a todos. Nós vamos começar hoje a aula de matemática e o conteúdo de trigonometria que nós estávamos estudando na aula passada. Vamos evoluir agora para a teoria do cosseno. O assunto um pouco diferente, muda a fórmula, mas a posição no triângulo é a mesma, tá? Então, não vai ter muita dificuldade na forma de resolver. Eu vou puxar o exemplo agora da nossa fórmula. A fórmula que nós estamos trabalhando é essa aqui, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno do ângulo A. Essa situação é quando você tem um triângulo com um ângulo só. Diferente daqueles da aula passada, da teoria do seno, que tinha dois ângulos, eu uso a teoria do cosseno quando eu só tenho um ângulo. Então, aqui vamos lembrar as posições, a posição A, a posição B, a posição C. Então, essas três pontas são os ângulos. Paralelo ao ângulo A, eu tenho o lado A, tá? Que é a medida, então. Paralelo ao lado C, eu tenho, paralelo ao ângulo C, eu tenho o lado C. E paralelo ao ângulo B, eu tenho o lado B. Então, a teoria do cosseno se usa exatamente para os casos onde você tem somente um ângulo. Aqui eu vou especificar um problema. Então, eu tenho um ângulo de 68 graus. Eu vou acrescentar uma lateral com 8,3 metros e a outra lateral com 11 metros. O que eu quero saber? Eu quero saber esta medida A. Tá? Então, das duas medidas que eu tenho, medidas em metros, e a terceira, que é um ângulo, eu vou ter que determinar essa medida A. Muitos me diriam, professor, não dá para usar Pitágoras? Não, porque não trata-se de um triângulo retângulo. Ele é um triângulo acutângulo, quer dizer, as três medidas não têm uma relação matemática importante. E os ângulos também é um triângulo qualquer, tá? Então vamos para a resolução. Vamos lá então. Eu esqueci de colocar os x metros aqui embaixo, que é a medida que nós estamos procurando. Indo para a resolução do problema, primeiro a fórmula para nós se orientar. Vejam, as minúsculas tratam-se de lados e a maiúscula trata-se do ângulo. Então eu vou substituir, eu quero determinar a medida A, que é a parte de baixo, a medida B é 11, a medida C é 8. Reparem que eu tenho o B e o C aqui também, ó. Então 11 e o 8, só que aqui é multiplicação. E o cosseno do ângulo A, que é 68. Legal? Então, o que nós vamos fazer? Vamos resolver. Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz o 11 ao quadrado, 121. 8 ao quadrado, 64. Multipliquei esses três aqui, ó, 2 vezes 11 vezes 8, 176. Repare que o sinal de menos está aqui, ó. Tá? E na calculadora eu tirei o cosseno de 68, que deu 0,37. Uma coisa importante, eu mantive todos os dígitos na calculadora, tá? Só que aqui eu vou escrever só duas casas depois da vírgula. Então, nosso próximo passo o que é? Fazer esta multiplicação e fazer essa soma aqui, ó. Então, vamos para o próximo passo. Próximo passo, então, deu o quê? 121 mais 64, 185. Aqui a multiplicação deu 65 com 93, com mais algumas casas atrás da vírgula. Vou fazer a subtração. Deu 119,07. O que eu faço? Esse 2 aqui, ó, ele vai para o outro lado, pessoal. Mas ele vai como? Ele vai na forma de raiz. E aí você vai tirar a raiz do 119,
a raiz quadrada normal, e aí tu vai achar o valor do lado A, que é 10,91. Entenderam? Próxima aula nós vamos aprender a achar o B, mas a aula de hoje, teorema do cosseno, seria só isso.